Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco no Avante. Quero aproveitar e também já me adianto para agradecer à Sociedade Brasileira de Nefrologia e o GANEP Educação pelo apoio a esse webinar de hoje. Meu nome é Karina, eu sou nutricionista, faço parte do departamento científico de Nestlé Health Science e hoje eu vou ter a honra, porque não tem outra palavra para qualificar isso, de moderar uma aula muito interessante que tem o tema de desafios nutricionais no paciente dialítico. Como a terapia nutricional especializada pode otimizar esse cuidado? E para enriquecer esse nosso bate-papo, eu tenho aqui duas convidadas mais do que especiais, que têm aí uma expertise muito grande na área e no tema, que são a doutora Bianca e a doutora Cris. A doutora Bianca, ela já tem aí 25 anos nessa área, atendendo vários pacientes, né, nefropatas, já pegou vários casos diferentes, e a doutora Cris também não é diferente, já tem aí mais de 20 anos de atuação. Então, temos duas profissionais muito competentes que vão enriquecer esse nosso momento. Sejam muito bem-vindas, doutora Cris, doutora Bianca. Obrigada, Nestlé, muito obrigada. pelo convite. Vai, Bianca, pode falar. Obrigada, Cris. Queria agradecer a Nestlé pelo convite, o apoio da sociedade e me sinto extremamente honrada de estar dividindo aqui com vocês, obviamente com a Karina, com a equipe da Nestlé, mas com a Cris Moraes, com quem eu divido o meu dia a dia e quase que do consultório dos meus pacientes em diálise e também em tratamento conservador. Então, acho que vai ser extremamente enriquecedor e vamos em frente. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada Nestlé, GANEP, Sociedade Brasileira de Nefrologia. É sempre um prazer falar aqui desse assunto tão importante e dessa vez ao lado de uma super parceira de trabalho. A gente troca ideias e figurinhas quase que todos os dias, então acho que a gente vai ter um bate-papo bem enriquecedor aqui, tanto para nós duas quanto para quem está assistindo. Não tenho dúvidas que todo mundo envolvido aqui vai aprender demais. E a ideia, pessoal, hoje é justamente a gente fazer esse bate-papo bem interativo, bem dinâmico entre essas duas grandes profissionais. E para a gente já iniciar esse nosso momento de discussão, eu quero começar com a doutora Bianca. Doutora Bianca, antes da gente falar da terapia nutricional, acho que é importante a gente compreender um pouco as particularidades desse paciente com doença renal crônica. Então, compartilhe um pouquinho para a gente, eu acho que dá para passar aí 2 slides, falando ali um pouquinho da definição da doença renal crônica, a sua classificação e quais critérios determinam a transição do tratamento conservador para o dialítico. Claro, vamos lá. Vamos aos desafios nutricionais nesse paciente, vamos entender como lidar, né, e que estratégias podem ser estabelecidas pelos profissionais de saúde. Aí a gente está falando aqui de uma equipe multidisciplinar, a gente está falando de um paciente que está numa clínica de diálise com médico, enfermeiro, nutricionista, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, além de todo o staff ali que recebe esse paciente. Então, esse paciente é desafiador para todo mundo, a nutrição, não tenho dúvida, pode virar a chave, sempre falo isso nas minhas aulas. Nas redes sociais, a nutrição ela vira chave na doença renal, desde o conservador até o transplante, em todas as fases para todos os pacientes. Eu tenho 25 anos de experiência com esse público, adoro trabalhar em conservador, já transitei aí nas clínicas de diálise do Brasil inteiro, tenho uma experiência rica na América Latina, transitei pelo mundo corporativo, hoje tenho meu consultório, presto consultoria, estou um pouco mais tranquila, porque já passei de 50 anos, mas lido com esse paciente dialítico, coloco o paciente em diálise quase toda semana, durante todos esses anos, desde a minha formação em 99, pode passar. A primeira pergunta, né, que a Karina pediu para que eu respondesse foi um pouco sobre a doença renal crônica, né? Como é que a classificação, quais são os critérios que vão determinar a transição do tratamento conservador para o dialítico. Pode passar o próximo. Eu vou introduzir falando da DRC, e aí eu quero trazer um pouco do que é a prevalência dessa doença no mundo. Isso é muito importante porque a gente vai ter que aprender a lidar com esse paciente chegando cada vez mais em clínica de diálise, a nossa realidade no Brasil é dura, chegando no tratamento conservador e precisando do nutricionista. A gente precisa do nutricionista junto do nefrologista todo o tempo da jornada do paciente.
A doença renal crônica já atinge 850 milhões de pessoas, né? 2 vezes mais frequente já que diabetes, 20 mais frequente que SIDA, que AIDS. Em 2016, ela ocupava um lugar bem lá atrás em relação à mortalidade e tem uma projeção para os próximos anos dela ser a 5ª causa de morte no mundo. Obviamente, a gente está falando aqui de morte cardiovascular, que é o risco que esse paciente tem. Né? Eu vou falar um pouco da inflamação, vou falar um pouco, mas eu queria que vocês entendessem o que é a doença renal crônica. Ela é definida, ela tem uma definição temporal. Né? E aí eu falo temporal por quê? Porque várias coisas acometem no rim de forma aguda e o aumento da creatinina ou uma alteração, por exemplo, de proteinúria, ela pode ser agudo ou permanecer. Então, qualquer doença que acometa o rim, estruturalmente, por exemplo, doença do rim policístico, ainda que com creatinina normal, é o paciente renal crônico, porque ele tem essa questão por mais de 3 meses. Então, a temporalidade do dano é crucial na definição da doença renal crônica. Então, qualquer alteração de função renal que dure mais de 3 meses tem que ser observada e classificada como renal crônica, assim como qualquer alteração fisiológica renal, como microalbuminúria, junto com hematúria, enfim, que dure mais de 3 meses. Essa temporalidade na definição é extremamente importante, porque a gente precisa excluir as causas agudas. Pode passar. E aí, classificando um pouco mais, né, dividindo um pouco mais, ela é dividida em 5 estágios. É muito importante a gente conhecer do estágio inicial até o estágio final a taxa de filtração do nosso paciente, a taxa de filtração glomerular, que vai depender da idade do paciente e do sexo. Hoje, a gente usa aqui no país as calculadoras para estimar a taxa de filtração glomerular, não trouxe aqui, isso tem dentro da Sociedade Brasileira de Nefrologia a calculadora, é muito fácil para o paciente, para o profissional da nutrição, médico, calcular a taxa de filtração glomerular. E por que classificar a doença renal crônica, né? Porque nós precisamos entender que cada fase dessa doença vai ter uma atuação diferente, médica e nutricional. Então, se a gente tem um paciente em estágio inicial, ele vai ter uma demanda diferente, ele vai ser assintomático praticamente até o estágio 4, estágio 5. Do estágio 4 para o estágio 5, a gente tem que preparar esse paciente para entrada em diálise de forma segura, com acesso para que evite mais inflamação, mais dano e mais desnutrição e proteólise, que vocês vão ver nos slides seguintes. Então, entender que esse paciente no estágio 4, pode manter esse slide, entender que esse paciente no estágio 4 ele tem mais risco, pode manter, ele tem mais risco de... doença cardiovascular também é importante. No estágio 4, a gente começa a entender que aparece acidose, aparece hiperfosfatemia, hipercalemia, e a gente tem que ter atenção para esse paciente, além de preparar ele para diálise. Eu trouxe aqui a estratificação de risco, quando a gente coloca a doença renal crônica em estágio, está do lado esquerdo, e cruza ela com a perda de albumina na urina, a gente tem um gráfico colorido que vai do verde ao vermelho e mostra que quanto mais esse paciente progride de doença renal e perde albumina na urina, mais ele tem risco de infartar ou de doença cardiovascular, infarto, AVC, doença arterial. Isso aqui é importante, eu como nefrologista tenho no meu consultório. Eu acho que todo profissional, inclusive da nutrição, tem que entender e tem que mostrar a esse paciente a classificação em relação a, por exemplo, ele pode estar em estágio 3A no início, né, ali do conservador, mas se ele tem uma perda de albumina maior que 300, ele já tem altíssimo risco de infartar, de ter um AVC e de progredir mais rapidamente para a diálise. Isso aqui é extremamente importante, pode passar. Quando que a gente indica terapia renal substitutiva? No estágio 5, né? Os pacientes diabéticos têm indicação mais precoce por uma série de questões, inclusive a inflamação que esse paciente tem, que é pior, o risco que ele tem de desnutrição. Então, a indicação formal de livro é aquele paciente que tem uma taxa de filtração glomerular menor que 10, se ele for diabético menor que 15, a gente tem que já ter esse olhar para o acesso, escolher o método dialítico, entender se esse paciente está nutrido, e o mais importante é que ele entre em diálise nutrido. Isso diminui mortalidade, isso diminui internação, isso faz com que o acesso do paciente, né, que
ou é uma fístula, ou é um catéter peritoneal, ele amadureça mais rápido e isso faz com que a inflamação diminua. Então, esse paciente ele tem que estar muito bem preparado no estágio 5, entrou no estágio 5 para entrar em terapia renal substituída e ele tem que ser educado, né? Nessa fase aqui a gente ainda está em conservador, a Cris sabe que eu encaminho todos os meus pacientes ao nutricionista, de preferência especializado em nutrição renal, porque ele tem que caminhar junto. Fez consulta comigo, faz consulta com o outro. Fez consulta comigo, faz consulta com o outro, porque ele tem que ser educado desde o conservador. É no conservador que ele é educado ao uso de quelante. É no conservador que ele é educado quando que ele vai ter uma dieta para retirar o potássio, que ele não precisa desde cedo, aquele terror nutricional que eu odeio, da retirada de fruta do paciente, que faz constipação e o potássio sobe. É no conservador que ele tem que ter o contato com o profissional da nutrição e começando a sua jornada ali com a alimentação e diminuindo a inflamação. Se a gente for ver, pode passar no próximo slide, algumas outras indicações que não são só a taxa de filtração glomerular, você vai colocar que eu coloco primeiro, e realmente isso tem que ser a primeira coisa, o declínio do estado nutricional. Muitas vezes o nefrologista ou o próprio paciente acha que eu não estou sentindo nada, eu não estou soluçando, eu não tenho flap, eu não estou em coma urêmico, eu não vou entrar em diálise. Né? O paciente ele tem essa negativa, é normal que as pessoas têm medo da diálise, o paciente tem medo. Então, quando você começa a falar de diálise, ele foge do consultório, e aí ou vai ouvir a opinião de outro colega ou volta depois. Estou falando daquele paciente que não é fidelizado, óbvio, mas ele tem medo. E a gente começa a perceber o declínio do estado nutricional através da inapetência, náusea, né, perda de peso, quando já existe às vezes existe uma visão, uma coisa muito nítida que a Cris que me ensinou isso, ela começa a examinar o paciente lá na recepção, quando ele levanta, eu aprendi isso com a Cris, nunca mais esqueci. E eu vou receber meus pacientes todas as vezes lá na recepção, eu já falo, olha, ninguém ajuda, eu quero ver ele levantar. E eu acho sensacional, porque muitas pessoas acham que o nutricionista não examina o paciente, só vê exame e faz plano nutricional, e não é. Faz sim e tem que fazer, né? Claro que vocês fazem várias outras análises de composição corporal, mas isso eu achei incrível quando eu aprendi isso com ela, que é vendo o paciente levantar, sentar, entender a mobilidade dele, entender o apetite, entender se ele está comendo forçado, ou se ele até está comendo ou não, enfim. E isso, de fato, eu coloco o paciente antes em diálise quando eu começo a perceber isso, porque eu tento diminuir a inflamação que vai vir a seguida, né? A gente tem outros critérios, outras indicações, né? Claro, tem as indicações clínicas óbvias, hipervolemia persistente, né? Derrame pericárdico, comprometimento cognitivo, isso é muito comum no idoso, e ainda bem que hoje a gente tem a diálise incremental, que a gente pode colocar esse idoso em diálise para manter qualidade de vida, que é aquela diálise que a gente faz 2 vezes na semana, a gente incrementa a taxa de filtração glomerular, diminuindo o risco, diminuindo a mortalidade, diminuindo a internação e mantendo a qualidade de vida do paciente. Pode passar. Doutora Bianca, você trouxe assim vários tópicos muito interessantes aqui, né? E até falando dessa sua sinergia também, né, com a doutora Cris, que é algo essência, né, desse nosso momento hoje aqui, desse webinar. E aí uma coisa que você falou que me preocupa muito, né, é que no mundo ideal, o paciente ele deveria começar ali a diálise bem nutrido, mas a gente sabe que na vida real isso infelizmente não acontece, né? E muitas vezes ele, antes mesmo de iniciar a diálise, já tem um comprometimento de autonomia, já tem ali uma alteração de composição corporal, já é um paciente desnutrido, e aí ele começa a diálise, que é uma tecnologia essencial, vital para ele, mas ao mesmo tempo isso pode impactar, né, na desnutrição, potencializando aí todas essas condições. Então, para a nossa segunda pergunta, eu queria que você compartilhasse com a gente quais os principais impactos da hemodiálise no estado nutricional e na composição corporal do paciente. A gente entra num Paranauê louco, que são muitos fatores que impactam o paciente nessa fase, nesse momento dele. Ainda que ele esteja bem preparado, ele é impactado por questões fisiológicas dentro do contexto da uremia, né? Porque mesmo que ele esteja entrando no momento ideal, mesmo que a gente entenda que esse paciente está nutrido, ele já sofre inflamação. Quando esse paciente já entra desnutrido, já entra inflamado, entra sem acesso, e aí vamos lembrar um pouco da realidade nacional. Qual é a realidade nacional? Nós temos 2 extremos, eu sempre falo isso. A gente tem aquele paciente da clínica
de SUS, que é a maioria no Brasil ainda, né, das 700 clínicas que a gente não tem vaga em clínica. Então, esse paciente interna, regula de acordo com a regulação municipal ou estadual e ingressa com catéter temporário, muitas vezes. Esse paciente é o pior cenário de todos, porque ele ainda vai sofrer as iatrogenias da inflamação, coisa que a gente poderia evitar. Além dele estar urêmico, além dele ter todas as questões, já ter falta de apetite, náusea, toxinas urêmicas, além de toda essa parte que não é iatrogênica, que é fisiológica da doença renal crônica, a gente tem o que é iatrogênico, ou seja, o que poderia ser evitado. Então, esse paciente é extremamente impactado. Vou pedir para passar o primeiro slide. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, né? Esse é um slide clássico que eu acho que todo nutricionista que fala de paciente de diálise mostra, né? Muito interessante, e aí a gente consegue ver muitas vias que levam à ativação de vias fisiológicas que vão levar à proteólise muscular e à desnutrição, né? Infelizmente, muito disso daqui acontece ao mesmo tempo em quase todos os pacientes, mesmo que eles tenham sido bem vistos. Então, do lado esquerdo, são alguns índices que a gente pode fazer alteração e deve ter esse olhar dentro da clínica. Acesso, principalmente, eu acho que se tem nefrologista aqui assistindo, se tem nutricionista aqui assistindo, a gente vê que a gente tem conhecimento que tem clínica que tem 90% dos pacientes com catéter ainda. Então, só do paciente estar dialisando com acesso inadequado, acesso mais adequado, é uma fístula arteriovenosa, né, na maioria das vezes confeccionada no braço, que tenha um fluxo maior que 300 a 350, que possa nos fornecer um KTV, que é uma dose de diálise adequada, para que minimamente a gente tenha esse rim funcionando para oferecer fisiologia saudável para esse paciente. Então, mas a gente tem a membrana do dialisador, o tipo do dialisador. No Brasil, o reuso é permitido. Então, o número de vezes que esse capilar é reusado também causa inflamação. Estamos tendo, como eu falei, de 2 polos, falei um pouco das clínicas de SUS e agora vou falar um pouco, porque tem muito nutricionista e médico aqui que também trabalha em clínica privada. A gente já tem um movimento de clínicas de convênio de operadoras de saúde. A gente já tem um movimento de clínicas com diálise, com HDF, por exemplo, que muitas vezes adapta melhor o paciente, esse paciente responde melhor essa terapia, mas precisamos ter todo esse olhar. Por quê? Porque do lado esquerdo tem tudo que a gente às vezes não consegue controlar. A gente chega com esse paciente chega já com apetite reduzido, a gente chega a um paciente extremamente debilitado psicologicamente, muitas vezes com uma condição social muito ruim, já com alteração fisiológica do gosto da comida, né? Eles falam, eu não sinto gosto de nada, então não tenho vontade de comer nada porque não sinto gosto de nada. Isso são coisas que a gente já não consegue controlar, e eu vejo isso em paciente mesmo bem preparado. E eu estou introduzindo tudo isso, que é depois para a Cris marcar o gol e dizer para a gente que a gente tem que intervir nesse paciente o mais precoce possível, com prescrição assertiva nutricional, porque muitos não tiveram a oportunidade de fazer um tratamento conservador, adequado, né? Muitos, né? Pode passar o próximo slide. Ainda nesse tema, acho que ainda tem um slide sobre isso, a gente vem falando da sarcopenia. A gente tem uma epidemia no Brasil de obesidade sarcopênica e os nossos pacientes em diálise não estão diferentes disso, né? Eles têm uma quantidade de gordura, uma composição corporal muito ruim, tudo isso afetado pelo slide anterior, onde a gente tem uma diminuição de massa muscular, pode passar, e aí a gente tem uma prevalência de sarcopenia alta nos pacientes incidentes de diálise. E aí não preciso nem falar que isso aumenta a mortalidade, aumenta a internação, né? Pode passar e diminui a qualidade de vida desse paciente, porque diminui mobilidade, diminui a força e diminui a interação dele com a família, porque vamos lembrar que a comida é interação social, eu sempre falo isso, gente, pelo amor de Deus, não deixa ele levar marmita para a ceia de Natal. É muito importante esse paciente ter apetite, querer sentar na mesa com a sua família, porque muitas vezes é a única coisa que ele está fazendo naquele momento entrando em diálise. Ele para de fazer tudo. A vida do renal crônico para quando ele entra em terapia renal substitutiva.
Pode passar. E aí a gente pode fazer algumas avaliações ali, eu coloquei algumas coisas que a gente pode ver, eu falei do exemplo que a Cris me ensinou de avaliar o paciente desde lá da entrada e não só aqui no consultório, isso é muito válido. Existem alguns testes que a gente pode fazer de levantar e sentar. Claro que ninguém tem esse tempo todo, às vezes, de consulta para avaliar isso, mas só a forma que o paciente entra na clínica, o próprio recepcionista ele pode entender se esse paciente está debilitado. Eu falo muito de doente incidente, doente que entra em diálise, mas a gente não pode esquecer daquele doente que está em diálise há um tempo e por algum motivo ou descompensação cardiovascular, fez um AVC, fez um infarto, ele começa a internar. Já faz diálise, está bem, mas ele interna, e aí 1, 2 internações, ou ele perde o acesso, faz infecção, e aí quando ele volta, esse paciente precisa ser reavaliado, porque ele provavelmente ficou acamado, usou antibiótico, não sabemos como ele se alimentou durante a internação, se foi uma internação com infecção, se teve ali aquele catabolismo aumentado, piora da massa muscular. Então, a questão do levantar e sentar é muito importante. O paciente ele estava bem, ele internou, ele voltou da internação de cadeira de roda. É um ponto de atenção nutricional, sim, pode passar. Temos outros testes que a gente pode fazer também, como teste de apreensão, eu faço isso, eu tenho aqui na clínica, né, algumas formas de avaliar músculo, e isso daí é uma coisa que eu sempre apresento nas aulas, porque o médico ele precisa saber que aquele paciente pode ser monitorado constantemente em relação à força. Então, antes desse paciente fazer uma bioimpedância, uma composição corporal diminuir massa muscular, ele vai diminuir funcionalidade, ele vai diminuir também a força. A diminuição de força, ela precede a diminuição de músculo, e é importante a gente estar anotando a força de preensão, que é uma forma simples, barata e rápida de entendimento de como esse paciente vem evoluindo. Isso tem que chamar atenção tanto no consultório quanto na unidade de diálise, tá? Pode passar. Doutora, o que você falou, né? Achei incrível, brilhante isso que você falou que a Cris te ensinou, né? É ali na sala de espera mesmo, ver como o paciente ele tá se mobilizando, né? Se ele tá tendo apoio. Então a gente vê que a força muscular, às vezes a gente pensa em tecnologias absurdas, né? Mas não, a gente precisa de uma cadeira e um olhar cuidadoso, né? Então, eu achei muito bacana você ter trazido esse olhar global em relação ao paciente, porque hoje a gente vê que, claro, né? A sobrevida ela é muito importante, é um desfecho duro buscado, mas a qualidade de vida, né? Então, esse paciente ele vai sobreviver mais a que custo, né? Como que vai ficar a qualidade dele? Então, isso é bem, bem bacana de você trazer. E eu queria saber um pouquinho mais do apetite, né? Que foi uma questão que você trouxe ali, né? Inapetência é comum, é uma característica muito comum nos pacientes em diálise. E a gente sabe, né, doutora Cris, que está sempre ali como componente da triagem nutricional, da avaliação nutricional. Mas parece que ele, de forma isolada, também diz muita coisa para a gente, né, doutora Bianca? Então, queria saber um pouquinho o que você pode compartilhar com a gente sobre isso. Exatamente. Vou mostrar um slide. Pode passar, por favor. Vamos falar do apetite. Antes de falar, a gente já tem alguns estudos, a gente já tem algumas evidências para entender que o simples entendimento que esse paciente não está com fome, não quer comer, já significa que precisamos fazer uma intervenção nutricional, mesmo sem avaliação de composição corporal, mesmo sem avaliação de nada. Então, pode passar? Deixa eu ver se eu acho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, sim. Eu volto para o slide anterior, porque a gente consegue mostrar aqui que a diminuição do apetite é um dos tópicos que vai diminuir a ingestão desse paciente, tanto calórica, e aí a quantidade total de comida, quanto proteica. E essa diminuição da quantidade né, vocês falam que ele deixa de alcançar ali o mínimo que ele deveria, tanto de caloria, energia, quanto de proteína, vai por uma via fisiológica, fazer proteólise muscular. Então, esse é um dos fatores. E isso, Karina, e a plateia inteira, precisa ser perguntado na consulta. Na consulta médica e na consulta nutricional de qualquer paciente com doença renal crônica, principalmente na população que a gente está
vendo hoje chegar que é uma população mais idosa e mais sênior. Meus pacientes hoje, eu tenho pacientes com artrite de 90, 93, 96, 104 anos, sênior crônica, né? Então, a gente tem que perguntar. O que chama atenção uma pessoa de 32 anos sem fome? Chama. Mas a população mais acometida por isso é aquele paciente estágio 3A, estágio 4, ou até em diálise que parou de comer porque não está sentindo fome. E o que eu gostaria de trazer aqui é a necessidade da pergunta do profissional de saúde. Sabe por quê? O paciente não fala. E a família não entende, a família acha que ele não quer comer porque ele está com medo de piorar. No tratamento conservador, ele tem medo de dialisar. Lá na diálise, ele tem medo de aumentar o fósforo, ele tem medo que o doutor aumente o tempo de diálise dele, ele tem medo da bronca da nutricionista. E não é isso. Pessoal, não é isso. A gente tem que perguntar, porque pode ser que o motivo seja outro, pode ser que ele esteja sem apetite, que esteja já uma diminuição de massa muscular que já leva à diminuição do apetite. Eu sempre falo, aquele velhinho quietinho, ali sarcopênico, não tem fome porque ele não tem músculo. Eu sempre falo isso. Então, a gente tem que entender que isso é uma pergunta ativa na consulta. Tem que ser anotado e tem que fazer intervenção, tá? Pode passar, eu acho que eu tenho mais alguma coisa sobre isso. Não, e aí a gente já tem alguns estudos aqui mostrando, né, que a diminuição do apetite, o quanto que impacta a diminuição do apetite na desnutrição como um indicador de desfecho. E aí aqui eu trouxe uma tabela desse estudo, mostrando números, já alguns estudos que já falam em diminuição de apetite e alterações hormonais relacionadas com o apetite, que a gente precisa entender que esse paciente inflamado renal crônico vai apresentar. Pode passar. Mais uma comparação aqui, e aí aqui a gente está falando de sobrevida, né? E aí sobrevida em pacientes que apresentam baixo apetite, ou seja, o paciente que não tem fome, ele morre mais. Justamente porque ele inflama mais, porque ele tem menos músculo e porque ele vai desnutrir, tá? E aí pode passar. Então, resumindo esse tópico anterior, que eu queria deixar registrado aqui, a vontade que eu gostaria que todo mundo tivesse de perguntar ao paciente se ele tem fome, se ele não está comendo porque ele não está com fome ou porque ele está com medo, né? Que é o que a gente acha, que é o que a família acha. Isso que você trouxe, assim, eu não tenho dúvida, assim, de quem está assistindo, acho que se não perguntava, ou às vezes ignorava, achava que não era nada demais, né, que fazia parte ali, eles vão começar a incluir essa pergunta na anamnese, viu? Porque é muito importante. E agora, doutora Bianca, eu queria saber um pouquinho, né? Você começou o nosso webinar trazendo justamente isso, né? Da importância de toda a equipe, olhando para esse paciente dialítico e, claro, né? Ao longo de toda a etapa ali desse paciente até chegar no processo de diálise. É claro que o nosso webinar de hoje é mais focado ali na terapia nutricional e eu quero já aproveitar isso para falar, né? E para que você compartilhasse até da sua prática clínica. Como que é a tua interação com os nutricionistas e quais geralmente são as bandeiras vermelhas que fazem com que você encaminhe o paciente para esse profissional? E eu sei o que você já vai responder e eu adoro. Então conta um pouquinho para a gente. Assim, a primeira coisa que eu vou falar antes de mostrar qualquer slide é que sim, todos os pacientes meus, independente do estágio de taxa de filtração glomerular, eles são encaminhados para o nutricionista, porque eu acredito que a educação dele inicia no tratamento conservador. Ele não consegue... Imagina um paciente incidente em hemodiálise que não tenha passado por um nutricionista antes. Acreditem em mim, aqui deve ter muita nutricionista que trabalha em clínica, ele não sabe nem que esse profissional existe dentro de uma clínica de hemodiálise. Na admissão, as clínicas falam, você vai passar pela psicóloga, pela nutricionista, pela assistente social, pelo fisioterapeuta, quando temos. Mas eu acredito que todos os médicos têm que ter essa relação com a nutrição, seja no ambiente ambulatorial, hospitalar ou dentro de uma clínica de diálise. E aí o transplante a gente não inclui, porque o transplante aí é como se ele voltasse para o tratamento conservador, porque o ambiente ambulatorial.
Mas, independente do que eu acho, a gente já tem alguns estudos, né? A gente já tem até algumas outras opiniões mostrando que é extremamente importante o trabalho no nutricionista para a jornada desse paciente desde o tratamento conservador. Então, pode passar. Aqui, por exemplo, a gente já tem esse artigo que eu peguei só para exemplificar, passa o próximo, que eu estou só ressaltando um detalhe, né? Assim, alguns, né? Qualidade de vida, desfecho, diminuição da progressão da doença. Isso está no CADIGO, né? E a intervenção nutricional, a gente está falando de progressão de doença, a gente está falando de conservador. Sai um pouco da aula, mas é importante. O nutricionista que tem formação e treinamento para tratar esse paciente, quando eu digo que vira o jogo, ele vira o jogo. Ele ajuda a gente a estabilizar, porque o tratamento conservador, ele não é só medicamento. A gente tem um arsenal terapêutico hoje, a nefrologia evoluiu demais nos últimos 5 anos, mas sem a nutricionista estar explicando para ele, para cada fase, a quantidade de proteína correta, ele não vai segurar a função renal e ele vai desnutrir. Então, eu sempre falo, eu sou contra o terror nutricional, mas a gente também não pode deixar todo mundo ficar hiperproteico. Temos que fazer intervenção. Esse paciente, às vezes, ele vem com muito medo, e aí ele para de comer tudo, porque aí alguém, inclusive profissionais médicos, disse que ele não pode comer proteína, não pode comer carne, não pode comer uma série de coisas. Ele entra em pânico, a família entra em pânico, ele vem comendo nada, ele perde 10 quilos, e até que ele encontre um nefrologista e um nutricionista especializado, a gente perdeu coisa para cá. E aí ele perdeu qualidade de vida, e aí já entrou naquela cascata toda de inflamação. Pode passar. Ainda trago aqui algumas outras opiniões que, em geral, né, a gente está falando, falei dos 3 ambientes, porque trabalho nos 3 ambientes e entendo que nos 3 ambientes o nutricionista tem que estar ali do nosso lado, do lado do médico, e trabalhando junto, né? Em algumas ocasiões, inclusive, o nutricionista passa a ter papel principal, porque ele vai saber suplementar e vai saber intervir. Médico não sabe intervir na dieta. Médico não pode dar opinião. Médico não pode prescrever dieta. Médico não pode mandar o paciente parar de comer proteína, parar de comer fruta. Quem tem que fazer as orientações é o nutricionista. Nesse momento, o nutricionista é protagonista. Pode passar. E aí, quando a gente navega pelos 3 ambientes, pode passar, agora vem uma sequência, a gente está falando aqui primeiro de clínica de diálise, né? Quais são os alertas vermelhos, né? Esse paciente ele tem que ter avaliação nutricional na admissão, logo que ele entra. Claro que algumas clínicas têm um indicador que ele passe pelo nutricionista na primeira semana, na segunda, dentro do primeiro mês, e dali para frente. Qual é a realidade da unidade hoje? A realidade da unidade é que a nutricionista é sobrecarregada e que ela tem diversos indicadores para reportar. Muitas vezes a gente tem um país aí com 160, 150 clínicas de mão de multinacional, mais 50 clínicas privadas, ou sem, enfim, com vários indicadores de reporte internacional. Sei muito bem o que é isso. Então, o que para na mão da nutricionista? Uma tabela com aqueles pacientes fósforo alto, com aqueles pacientes com albumina baixa, com aqueles pacientes com ATV que não atinge, e aí ela tem que dar conta daquilo dali como se o paciente fosse indicador. Não, isso não funciona dessa forma. Então, ele tem que ser acolhido pelo nutricionista no início, entendido sobre intervenção nutricional, e os casos têm que ser repassados em reunião de equipe multidisciplinar. Todas as unidades hoje têm reunião de equipe multidisciplinar, de indicadores, os casos são trazidos, ele tem a presença do RT médico, do RT de enfermagem, da nutricionista, do psicólogo, mas eu acho que o nutricionista ele tem que ter esse papel mais ativo, não só de olhar os indicadores que tem que melhorar e serem reportados, é importante, mas esse paciente desnutrido, se ele tiver uma albumina normal, não vai cair na mão da paciente, ele tem fósforo baixo, não vai cair na mão da nutricionista. E aí, como avaliar esse paciente? Uma olhada na sala, ver a troca de turno, entender como é que o paciente está entrando, foi internar, voltou de cadeira de rodas, poxa, ele vinha aqui falar com a gente, vinha tomar um café e agora não quer, o lanche dele está voltando inteiro, isso me chama muita atenção na unidade, gente, o paciente não está comendo o lanche que eles adoram, vamos ver o que está acontecendo, eu não preciso esperar o exame de rotina, preciso esperar mês que vem para eu saber como é que está o albumina e fósforo. O lanche dele está voltando, não está comendo. Na diálise, que ele poderia comer um pouquinho mais e tal. Então, ter esse olhar nesse ambiente, né?
Fora do contexto da aula, mas ainda no contexto nutricional, esse paciente no hospital precisa de um nutricionista, porque as demandas mudam completamente. O renal crônico de clínica que dialisa, ele está hipercatabólico, a demanda proteica, energética, catabólica dele vai ser diferente, né? Se ele tem terapia renal substitutiva, também. Dependendo da terapia renal que ele faça, a gente tem que ofertar um pouco mais, porque tem uma perda nutricional, né? Hoje a gente tem no Brasil, graças a Deus, depois da pandemia, os métodos de diálise contínua, que a gente não tinha, e alguns dos hospitais também mantêm o paciente em diálise peritoneal quando ele interna. Então, as demandas são completamente diferentes, o médico não é capaz de avaliar isso, tem que estar na mão do nutricionista. E no ambulatório, falei pra caramba já, mas é um resumo de tudo isso que eu digo, mas o que eu gostaria que ficasse aqui é que o nutricionista ele precisa estar caminhando junto no modelo ideal, dentro da consulta ambulatorial, com o nefrologista, para que esse paciente tenha suas demandas nutricionais proteicas metabólicas cumpridas de acordo com cada fase, acidose, a gente tem falado muito de acidose tubular renal e intervenção nutricional, é muito mais a dieta do que a reposição de bicarbonato, e é difícil a beça fazer o pessoal entender isso nesse contexto, então é mais educar o paciente e principalmente intervir, né, no momento correto, nutricionalmente. Pode seguir. E aí eu trago um pouquinho mais, pode seguir, acho que ficou... E aí eu trago aqui um pouco de algumas angústias, né, que esse paciente... Pode passar, acho que mais umas duas. Esses pacientes, infelizmente, não são referenciados do nefrologista. A gente sabe que não tem tanto nutricionista especializado assim, nem treinado, mas a gente precisa se esforçar para encaminhar. Pode passar. Então, aqui algumas razões para a falta de referenciamento, né? Obviamente, o número de nutricionistas é pequeno, não é só no Brasil, isso é no mundo todo, né? Claro que o nefrologista, ele quando enfatiza isso, tem um peso diferente para o paciente, por isso que eu vivo falando com os colegas médicos, encaminhem. Quando o médico fala, os pacientes tendem a seguir um pouco melhor. Encaminhe, a palavra do médico, o médico que tem fé pública, o que ele fala, para aquele paciente ali, ele gera uma esperança. Então, a gente tem que vender, sim, a intervenção nutricional como o tratamento conservador em diálise faz parte do tratamento, não é só remédio, não é só quelante, também não é suplemento. Não é só suplemento, é tudo junto, né? Pode passar. Pode passar. E não, aí é só porque a gente precisa remover essas barreiras, e aí eu trouxe isso daqui, pode passar o próximo, porque esse artigo ele fala bastante da necessidade do nutricionista e fala da telemedicina, e aqui no Brasil a gente vê um movimento de nutricionistas fazendo isso, e eu gostaria de ver esse movimento na clínica. Eu fiz uma consultoria para uma clínica na Colômbia, que é super interessante. Antes da pandemia, eles já faziam as avaliações por telemedicina, e eles faziam a consulta do nutricionista mesmo sem o paciente ir à clínica. Eu achei isso super interessante, isso foi em 2018, 2017, tem um programa de intervenção nutricional nas clínicas, e aí a Colômbia tem uma forma diferente de remuneração, é uma medicina pública privada, então eles têm interesse que o paciente fique bem, para que não interne, porque se internar o custo é da unidade. Então esse paciente ele tem todo o suporte, aí eles usam a telemedicina com a nutricionista da unidade para olhar a casa, olhar a geladeira, olhar o ambiente e entender um pouco mais sobre como aquele paciente está vivendo dentro de casa. Achei isso fantástico e quis trazer um pouco aqui dessa experiência de outro país, porque são ideias que as clínicas podem implementar para ter uma atuação do nutricionista um pouco mais presente, sem estar olhando, né? Às vezes, como é que eu vou saber como é que ele está em casa? Então faz uma telemedicina, faz um vídeo para entender ali também a questão, muitas vezes, social daquela família, daquele paciente. E aqui, para finalizar, porque eu falo demais, é um perigo deixar o microfone na minha mão, eu trouxe, né? A Karina me perguntou, doutora, quais são as bandeiras ali de alerta? Já falei muito, mas nos 3 ambientes, né? Isso se intercala, mas aí eu quis dividir um pouquinho no consultório. A inapetência chama muito atenção, que é a falta de apetite desse paciente, junto com a fadiga. Uma coisa que chama muito atenção é a perda de peso. A família entra aqui e fala, doutora, papai perdeu 11 quilos desde que se descobriu o renal crônico. E aí vem todo o terror nutricional que colocaram na cabeça desse paciente.
claro, além dos testes laboratoriais. No hospital, a necessidade de individualização, e aí aqui eu chamo a atenção, por favor, para o público que trabalha em ambiente hospitalar, esse paciente tem que sair referenciado. Se ele fez uma insuficiência renal aguda e recuperou, se ele é um renal crônico inconservador e internou, ou se ele fez o diagnóstico, enfim. Esse paciente ele tem que sair do hospital com uma carta de referenciamento para o nutricionista. Por quê? Porque o que ele sai hoje? Ele sai com resumo de alta, uma receita médica. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai procurar alguém que está escrito ali, procurar nefrologista. Ele precisa ser referenciado naquele momento para ele entender que aderir, ir ao nutricionista pode ser que vire a chave ali para ele, porque nesse momento ele não vai ter intervenção na alta hospitalar. Cada vez mais a gente vai ter uma solicitação do hospital para deshospitalizar os pacientes, eu tenho visto isso, trabalho com operadora de saúde, isso é um indicador do hospital, a deshospitalização é um indicador do hospital. Ou seja, eles vão correr com esse paciente. Não vai dar tempo da nutricionista ir lá nem dar as orientações, então ele tem que ser referenciado. E, para terminar, tudo que eu falei aqui no ambiente da diálise, né, que esse paciente tem que ser visto mensalmente como um todo, e não só como alguns indicadores, né? E sempre que a gente tiver internação, infecção de acesso, peritonite, eventos cardiológicos, aquele paciente que começa a evoluir com insuficiência cardíaca e vai fazer edema de alça, vai parar de comer, vai diminuir a absorção de nutrientes, eventos neurológicos, vai parar de pedir comida, extremamente importante. O paciente fez um AVC, ainda que transitório, evoluiu com uma demência, ele vai parar de pedir. Então, a gente tem que estar atento a esse paciente, tá? E, obviamente, não poderia deixar de falar da troca do método de diálise, porque mudam algumas coisas dentro da unidade. A gente precisa ter esse olhar também. Então, essas são minhas bandeiras vermelhas. Acho que consegui pegar tudo aí. Informação importante e não só nessa questão das evidências científicas, né, que são muito, que embasam, né, todas as condutas ali que vocês têm, né, na rotina com esses pacientes, mas muito mais que isso, né? Acho que vocês com tantos anos de prática já vivenciaram muita coisa e vocês entendem, né, que nesse Brasil continental a gente tem diversas realidades, né, e que a gente consegue adaptar, e vocês falando também, né, dessas diferenças que a gente vê, acho que é muito valioso para quem está assistindo, né, e que não tem ali uma estrutura ideal, mas dentro do que pode ali vai fazer o melhor, né, então isso é o mais importante. Doutora Cris, eu acho que a doutora Bianca deixou o terreno bem bonito, hein, para você entrar agora, o que você acha? Perfeito, maravilhoso. Não é? Incrível. Acho que nem sei se eu preciso dar aula mais aqui. Não, a gente precisa. Por favor. Não, mas maravilhosa, maravilhosa. Foi ótimo, Bianca, maravilhoso. Bom, cabe a mim, então, agora continuar, né, falar de todo esse caminho que o médico vai trilhando para a gente, né? O que a Bianca falou é extremamente importante. O encaminhamento médico, ele tem um peso muito forte. Então, a gente sempre fala com os médicos, né, que não deixa o paciente chegar no extremo. Médicos como a Bianca, assim, a gente tem visto cada vez mais os médicos, né, encaminhando independente do estado nutricional do paciente. Não esperar o paciente evoluir, progredir, perder peso, desnutrir. A gente quer sempre atuar na prevenção, né? Esse é o mundo ideal, né? Às vezes o médico está com o paciente renal crônico já há 4, 5 anos e ele vai encaminhar quando o paciente já está, né, com alguma questão muito séria, e o ideal é que esse paciente né, venha para a gente o mais cedo possível, né? Pode passar, por favor. Bom, para quem não me conhece, hoje eu atuo como vice-coordenadora do comitê da SBN, né, do Comitê de Nutrição. Tive toda a minha carreira acadêmica aí voltada para nutrição e nefrologia. Para quem não conhece, eu fui a co-idealizadora do aplicativo Trianutri, que a gente vai falar aqui. O Trianutri é um aplicativo de triagem de risco nutricional e ele cai como uma luva para esse assunto que a gente está falando aqui, justamente para essa questão da sobrecarga dos nutricionistas que trabalham em clínicas, que trabalham em hospitais. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele. Pode passar, por favor.
Doutora Cris, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é justamente, né, a gente falou ali com a doutora Bianca, ela trouxe esse panorama isolado ali da inapetência, né, e como isso impacta o paciente, e eu queria entender, assim, nos teus anos de experiência, o que você vê nas evidências ali científicas, né, a ingestão desses pacientes dialíticos costuma ser muito diferente do que tem ali nos guidelines, né, nas nossas diretrizes em termos de recomendação calórica e proteica. O que você tem para a gente aqui para compartilhar? Legal, pode passar o próximo, por favor. Bom, a gente tem aqui, né, quando a gente está falando de doença renal crônica no estágio da hemodiálise, a gente tem uma diferença muito grande quando a gente está falando do conservador. E esse processo de transição, ele é crucial. A Bianca está aqui, a gente trabalha muito juntas e a gente sabe, às vezes o paciente ele vem acompanhando com a gente no tratamento conservador e aí ele começa a fazer a diálise. E muitas vezes esse paciente vai para a diálise com a mentalidade da dieta do conservador. Né? E se existe aí um gap muito grande em ele conversar com a área da nutrição, ele está fazendo uma dieta hipoproteica, né? Ele está fazendo uma ingestão muitas vezes de calorias ali abaixo do que ele precisa, porque a gente sabe, como a Bianca já falou, a hemodiálise ela tem todos os seus custos calóricos e proteicos, né? Como qualquer tratamento, ele é essencial, mas ele tem os seus efeitos colaterais e para o estado nutricional é uma terapia que, por mais que ela tenha evoluído, ela sim é agressiva, por isso a gente preza tanto pela nutrição, principalmente nos dias de diálise. E a gente pode ver que aqui eu trouxe para vocês as recomendações do CADOC de 2020, da Braskem em 2021, onde vocês estão vendo, né, a recomendação de proteínas de 1 a 1,2 gramas por quilo dia, e vocês veem que a recomendação energética varia aí de 25 a 35. E se a gente está olhando só para a proteína, se a gente está vindo lá do conservador, esse paciente, se ele está bem educado, ele está ingerindo ali de 0,6 a 0,8 gramas de proteína quilo dia. Então, a gente tem uma mudança, digamos assim, radical na ingestão proteica, também calórica, justamente pela hemodiálise. E se a gente não vira essa chave e se a gente não orienta esse paciente, a gente vai ter aí prejuízos nutricionais que são muito agressivos. Pode passar o próximo, por favor? A gente tem esse estudo super interessante que ele reflete muito a nossa realidade, que é o Diet AG Study. Ele foi feito com 6.906 pacientes em hemodiálise, foi um estudo que correu em 10 países da Europa. Pode passar, por favor. E o que eles viram aí foi o seguinte, o que vocês estão vendo, pode passar, por favor, mais um. O que eles viram? Que 55% desses pacientes tinham uma inadequação na ingestão calórica, ou seja, eles estavam, mais da metade dos pacientes tinham uma ingestão calórica abaixo do que se preconiza para esse paciente em diálise, isso equiparando-se ali, né, fazendo a comparação com as diretrizes, e 33% desses pacientes faziam uma ingestão proteica também abaixo do recomendado. E isso, de fato, vai gerar um prejuízo nutricional para esse paciente. A gente sabe por que isso acontece? Pela inapetência, claro, pela própria inflamação, mas muitas vezes também pela falta de informação que esse paciente recebe, né? Pelo gap que fica aí. Por isso a gente tem cada vez mais tentado correr com esse paciente desde o conservador, fazer a transição com o nutricionista. De repente eu que estou aqui no consultório, às vezes eu estou conversando com o nutricionista lá da clínica de diálise, ou já mando uma cartinha, porque assim, esse paciente não pode perder tempo, né? Isso a gente está falando do paciente incidente, mas o paciente recorrente, aquele paciente que já está lá também, muitas vezes os anos que vão se passando desse paciente realizando hemodiálise, a gente sabe que se esse paciente não está muito bem conduzido, se ele tem complicações, internações, incidentes clínicos, isso vai se agravando cada vez mais. Então, pode ser que esse 55% passe para 70%, porque esses pacientes vão ficando mais tempo na clínica de diálise e, se não bem acompanhados, a ingestão proteica e calórica fica muito aquém do que eles precisam e, diria eu, por experiência própria, principalmente nos dias que esse paciente realiza diálise. É um dia que ele gasta muito tempo com transporte, às vezes a clínica é longe, pega o horário de almoço ou pega o horário do jantar e normalmente, infelizmente, um dia que o paciente tem que ter uma atenção maior com a sua alimentação, quando na verdade, na prática, ele acaba ingerindo menos do que ele precisa e aí ele acaba, né, vou usar uma expressão mais corriqueira, o paciente em relação ao estado nutricional é como se ele ficasse correndo atrás do próprio rabo,
resultado, porque no dia que ele não faz diálise, ele atinge ali mais ou menos, mas no dia da diálise ele perde tanto que ele começa a entrar num processo de desnutrição e sarcopenia. Pode passar o próximo, por favor. E aí a gente tem mais um estudo multicêntrico, o EMO Study, e aí a gente vê que os dados são realmente chocantes, assim, quando a gente pega estudos maiores, a ingestão calórica, por exemplo, do EMO Study mostrou que apenas 8% dos pacientes tinham uma ingestão calórica adequada e 19% dos pacientes apenas tinham uma ingestão proteica adequada, ou seja, aqui a gente está vendo estudo, mas na prática clínica acontece realmente isso, assim, a grande maioria dos pacientes, às vezes pelo medo, pelo terrorismo nutricional, pela inapetência, pela falta de conhecimento, pela falta dessa transição bem feita, pelo tempo de diálise, ou seja, é multifatorial. Mas o fato é que eles têm uma demanda energética e proteica alta e normalmente, se não estão bem orientados, eles não conseguem cumprir essa ingestão proteica e ingestão calórica adequada, até porque existe, por exemplo, uma restrição hídrica, né? Existe a questão do fósforo, do potássio, que a gente vai falar mais à frente. Então, o paciente na cabeça dele fica tentando corrigir algumas coisas, mas há algo muito interessante, que é até dito no CADOC, não há controle de fósforo que seja bem-vindo se esse paciente está desnutrido. Então, não adianta eu ficar baixando a proteína, ficar controlando demais a proteína, tirar né, carne vermelha, estou falando do paciente em diálise, né? Para ficar regulando o fósforo desse paciente se ele está desnutrido, né? Ele vai ficar com fósforo no alvo, mas vai desnutrir e isso vai virar uma bola de neve. Então, em relação à parte de ingestão, acho que esse é o meu recado, assim, de que a gente precisa ficar muito atento, porque a ingestão é muito abaixo. Perfeito. É um cenário, assim, muito preocupante, né, doutora Cris? E a gente sabe, os estudos mostram ali que a suplementação, ela é um aliado, né, para promover aí essa adequação nutricional e fazer com que o paciente ele fique o mais próximo ali do que é recomendado para ele. Então, eu queria saber, né, porque antes da gente conseguir realmente implementar nessa conduta, a gente precisa devidamente identificar esse paciente, né, que foi algo também que você falou ali desde o início. Então, eu queria saber quais os critérios que você avalia para a indicação do suplemento e quais as ferramentas o nutricionista pode utilizar para poder identificar de forma precoce esses pacientes e não perder essa janela de oportunidade. Ótimo, ótima pergunta, pode passar, por favor. Bom, como eu falei para vocês, né, a gente tem uma ferramenta que é extremamente simples, validada cientificamente, extremamente valiosa, que se chama Malnutrition Screening Tool, que é o MST. É uma ferramenta de triagem, não é uma ferramenta diagnóstica. Por ser uma ferramenta de triagem, qualquer pessoa pode fazer uso dessa ferramenta. E quando eu digo qualquer pessoa, é profissional da área da saúde, o próprio paciente, o cuidador, o responsável por essa pessoa, né? O Malnutrition Screening Tool, ela avalia, olha só, o apetite, que a Bianca tanto falou, que é uma pergunta extremamente simples e que dá tanta informação para a gente. E eu queria até ressaltar aqui, eu não quis interromper a fala da Bianca para não atrapalhar o raciocínio clínico dela, mas não é só a falta do apetite, mas também o declínio, porque às vezes, por mais que a pessoa estivesse comendo além da conta, o simples fato dela estar diminuindo de uma forma que não é voluntária, né? Se ela está diminuindo porque ela quer perder peso, é uma coisa. Se ela está diminuindo de uma forma que não é voluntária, por mais que ela esteja comendo, é um sinal de desnutrição. E essa ferramenta, ela vai triar o risco. O simples risco, ele já é uma bandeira vermelha para a gente. É o que eu estava falando no início, né? A gente não precisa esperar o paciente desnutrir. Se ele está inapetente, isso já é um dos sinais da desnutrição. Então, eu preciso me antecipar. Essa ferramenta, a gente instrui muito, principalmente profissionais que estão em clínicas de diálise, profissionais que estão em hospitais, porque a gente está com um pequeno problema técnico na Google Play, mas no iOS ele está disponível, está funcionando super bem, a gente está arrumando esse problema, então ele roda muito bem nos dois tipos de celular, é intransferível, então cada paciente pode baixar essa ferramenta, chama TriaNutri, e ali tem 3 perguntas muito simples, a questão do apetite, a questão de perda de peso recente e o IMC.
né? Pergunta-se também da creatinina. Então, se esse paciente está em risco, é como se fosse uma bandeira vermelha mesmo, um red flag ali, e esse paciente já recebe uma notificação ali dizendo, olha, você precisa procurar o seu médico e o seu nutricionista. Então, isso, Karina, por si só, já seria uma coisa que você fala assim, peraí, eu já preciso pensar se esse paciente não está precisando de uma suplementação. Passei do processo de triagem, eu entro em processo de ferramentas diagnósticas, e aí eu tenho algumas questões que eu posso analisar de acordo com o que eu tenho disponível na minha prática clínica. Pode passar o próximo, por favor? Então, assim, a gente tem algumas questões que a gente pode olhar para fazer a indicação da suplementação nutricional oral. Então, referentes à ingestão, né? Então, se a gente tem uma ingestão menor que 30 calorias dias, menor que 1 grama de proteína por quilo dia, ou menos de 70% das necessidades totais, isso já é um indicativo. Se a gente tem um paciente com doença aguda ingerindo 75% menos nos últimos 7 dias, na última semana, a gente vê que esse paciente praticamente não comeu, por exemplo, reduziu muito, né? Ou 75% de redução na ingestão no último mês, quando eu estou falando de uma doença crônica, não teve nada agudizado, então a ingestão ela já é um indicativo. A gente pode avaliar estado nutricional por albumina, pela pré-albumina, perda de peso não intencional nos últimos meses. Então, assim, eu não preciso ser cirúrgica ali, deixa eu ver se esse paciente perdeu de fato 5% do peso. Se ele perdeu 3%, ele está inapetente, você está vendo os marcadores bioquímicos alterados, você já pode indicar a suplementação nutricional oral. Costumo dizer, Karina, que a suplementação nutricional oral, ela não é só uma ferramenta para tratar a desnutrição, ela é uma ferramenta para também prevenir a desnutrição, né? Então, a gente não precisa só querer apagar incêndio, a gente tem que prevenir o incêndio, né? Se a gente faz, por exemplo, a avaliação subjetiva global, que é uma ferramenta que a grande maioria dos nutricionistas conhece, para quem não conhece, é só digitar ali que vocês vão achar a avaliação subjetiva global, ela também indica ali os estágios de desnutrição. Perda de gordura e de massa muscular também são indicadores, né? E os diversos marcadores nutricionais também, que a gente vai olhando ali nos exames bioquímicos. Vou dar um exemplo. Um paciente em diálise que a gente está vendo a cinética de creatinina dele cair, essa creatinina cair é indicador de perda de massa muscular, né? Além dos marcadores, como a Bianca já colocou anteriormente, força de preensão palmar. Eu posso ter uma dinamometria ainda no valor de referência normal, mas se eu começo a observar que esse valor está caindo, ele já é um indicador. Então, muitas vezes eu falo para os meus alunos, eu falo assim, não é, por exemplo, pegar lá 18 quilos de força de preensão, 16, 18 quilos para baixo, aí sim eu vou indicar a suplementação nutricional oral. Ora, se esse paciente tinha 25 e ele passou para 20, tem algo acontecendo, né? Então, caiu 5 pontos, ele ainda está na faixa de normalidade, mas tem algo acontecendo. Então, é muito importante, é algo que eu sempre falo, não faça foto, faça filme. Vai acompanhando os valores, essa cinética, porque isso é importante. E outras condições clínicas associadas, algo muito importante, a gente que lida muito com idoso, é a disfagia sarcopênica. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas observarem é se o paciente está ficando rouco, de uma forma assim, meio que do nada, o paciente começa a perder voz. Perder voz não é só a pessoa estar rouca, estar gripada. Muitas vezes, no caso da desnutrição, ela está relacionada com a disfagia sarcopênica. E se a gente deixa essa disfagia crescer, isso vai virar uma questão muito importante, porque além da perda do apetite, quando você quer que o paciente coma, ele não tem força para deglutir. Nesse ambiente, o trabalho do fonoaudiólogo é imprescindível, né? É uma área que trabalha muito junto com a gente, principalmente nesses pacientes mais idosos. Então, você começa a perceber que o paciente está com aquele pigarro, que às vezes até durante a consulta você começa a ver que ele parece que tem uma certa dificuldade de engolir, que ele pede para beber água toda hora, que ele está rouco. Isso é um sinal clássico de disfagia sarcopênica. Obviamente precisa passar pelo fonoaudiólogo para receber o diagnóstico, mas a gente já tem essas impressões. E o suplemento nutricional oral, nesses casos, é extremamente bem-vindo, porque é uma forma mais fácil desse paciente adquirir energia e proteína. Pode passar o próximo, por favor. Mais um, por favor.
a gente tem esse fluxograma, que é do consenso, é um consenso da Sociedade Internacional de Nutrição e Metabolismo Renal. Então, aqui a gente tem tudo de forma muito resumida, então ele fala ali, né, para a gente fazer as avaliações com uma periodicidade o máximo que a gente conseguir. Eu entendo que são realidades muito diferentes, mas assim, o máximo que você consegue ver esses pacientes. Por isso eu acho a ferramenta de triagem tão importante, porque ela vai sinalizar aqueles que são mais urgentes, né? Então, qual é a indicação de suplementação nutricional oral que o consenso internacional diz para a gente? Indicação: apetite, baixa ingestão proteica e calórica, perda de peso não intencional. Esses fatores já são os suficientes para que a gente comece a sugerir, né, e se possível implementar a suplementação nutricional oral para o nosso paciente a fim de tratar desnutrição, perda de peso, inflamação, porque a gente sabe, quanto mais desnutrido o paciente fica, mais inflamado ele fica. Quanto mais inflamado ele fica, menos apetite ele tem. Quanto menos apetite ele tem, mais ele perde peso. Então, ele entra num ciclo que é vicioso e a gente precisa tirar ele desse ciclo e trazer ele para o círculo virtuoso, onde ele vai conseguir se reabilitar nutricionalmente falando, tá? É isso. Oh, maravilha! Nossa, ficou muito claro, assim, né? Claro, a gente mostra ali, né, sempre, né, como intervir, qual a melhor forma de não perder essa janela de oportunidade, mas também, doutora Cris, não adianta identificar o que já é um passo muito grande, né? A gente identificar o paciente, mas também não tomar nenhuma conduta, né, para minimizar aí a desnutrição e favorecer esses desfechos no paciente. Então, eu queria saber um pouquinho de você, né? A gente chama terapia nutricional por um motivo. O motivo é que precisa ser no paciente certo, no momento certo, tem ali uma posologia adequada e um tempo terapêutico para ter esses desfechos positivos. Eu queria que você explicasse um pouquinho disso e as particularidades para o paciente dialítico, como que funciona? Ótimo. Bom, vamos lá, pode passar o próximo, por favor. Mais um, por favor. Bom, o que a Sociedade Internacional, né, o CADOC, o próprio ESPEN sugerem e a BRASPEN também de 2021, eles trazem o seguinte, uma coisa que eu falo que é muito importante, a gente precisa ser muito explícito ali para o paciente, não adianta eu fazer a prescrição do suplemento e não explicar para ele que aquilo é um tratamento. Por quê? O que todos os estudos mostram para a gente é que a gente precisa ter pelo menos 3 meses de intervenção contínua, tá? Então, esse paciente, ele precisa ser orientado, olha, o senhor, a senhora vai começar a fazer essa suplementação de tal forma e a gente precisa daqui a 3 meses rever isso. Claro, se for possível, até é importante ver o paciente antes para entender a adesão, mas eu posso fazer isso de forma remota, né, por WhatsApp, por e-mail, por ligação telefônica, por telemedicina, que às vezes o paciente realmente tem dificuldade de voltar no nutricionista se ele está fora da clínica, por exemplo. Mas são 3 meses no mínimo. Por quê? Mas o paciente às vezes entende assim, né? E às vezes isso é uma informação importante para o nutricionista trazer essa informação na consulta para o paciente. Porque vamos supor, o paciente ele perdeu ali 4, 5 quilos, você faz um planejamento alimentar para ele bacana e você prescreve aquele suplemento. E aí, passados ali 30 dias, o paciente começa a se sentir melhor, começa a ver que ele ganhou peso. O que naturalmente o paciente vai fazer? Ele abandona. Quando, na verdade, eu preciso ganhar, né, o que a gente chama comumente no dia a dia, eu preciso ganhar uma gordurinha, né? Então, ele atingiu ali talvez perto do que eu esperava, mas eu preciso de pelo menos mais 2 meses para que eu tenha uma continuidade da evolução do estado nutricional desse paciente. Então, é muito importante a gente conscientizar o paciente. Olha, mesmo que você comece a se sentir melhor, mesmo que você comece a se pesar e veja que você está ganhando peso, é importante que você mantenha a suplementação e não a suspenda, a não ser que você fale comigo, né, e a gente entenda aí por A mais B que a gente vai diminuir a posologia, que a gente vai mexer um pouquinho. É igual o remédio da pressão, né? Quantos pacientes tomam remédio da pressão, a pressão melhora, o que ele faz? Ele abandona. E a gente sabe que isso não é o ideal. Por isso mesmo você falou, é uma terapia nutricional, né? Não é algo agudo. E o importante é que, como eu estava falando, os dias de diálise são os dias
onde a gente mais precisa de ingestão calórica e proteica adequada, e normalmente são dias mais complicados na rotina desse paciente. Então, nesse dia, se esse paciente está em uso de uma suplementação nutricional oral especializada, de preferência, que ele faça durante a diálise, onde ele tem um catabolismo mais intenso ali, ou depois dessa sessão de diálise, né? E nos dias que ele não está em hemodiálise, uma coisa que eu explico muito é assim, o suplemento ele não é um substituto de refeição, ele vai complementar as refeições, ele pode ser inclusive fracionado ao longo do dia. Eu preciso usar o suplemento todos os dias, né? Tanto no dia de diálise quanto no dia de não diálise, depende de cada caso, depende da severidade da desnutrição desse paciente. Se esse paciente está severamente desnutrido, pelo menos no primeiro mês, a gente precisa ser muito agressivo na terapia nutricional, porque a gente não pode perder tempo. Quanto mais dias esse paciente passa desnutrido, quanto mais dias ele passa abaixo do peso, sem apetite, continua perdendo peso, pior é o seu prognóstico. Então, esse assim, é algo que eu gosto de falar, porque senão o paciente acaba largando do tratamento, porque a gente não está comunicando bem. A gente precisa comunicar bem, porque para a gente pode ser óbvio, mas para o leigo não é. E a gente precisa lembrar que esse paciente ele recebe informação da gente, da clínica de diálise, do médico, do geriatra, do cardiologista. Então, a gente precisa realmente escrever isso de uma forma muito clara para que o paciente consiga aderir e fazer o tratamento de forma correta. Perfeito, doutora Cris. Já passando aí para a nossa pergunta, em seguida, eu queria saber um pouquinho de você, porque hoje a gente vê muito, né, em congressos, em artigos, cada vez mais falando da personalização do cuidado, né, e com a terapia nutricional não é diferente, a gente sabe que cada paciente é único, vai ter as suas necessidades. Explica pra gente o que seria o suplemento especializado para o paciente dialítico e quais que são os diferenciais em relação ao suplemento especializado do suplemento padrão. Vamos lá, pode passar, por favor. Pode passar mais uma vez. Aí, deu. Bom, um suplemento nutricional oral, de uma maneira geral, ele deve acrescer ali, adicionar de 10 a 12 calorias quilo dia, né, para esse paciente, com uma oferta proteica aí somada à ingestão desse paciente, eu preciso acrescer aí 0,5 gramas de proteína por quilo por dia no mínimo, tá? Pode ser mais. E o que tem de vantagem quando a gente pensa no paciente dialítico, né? O paciente que realiza a diálise? É um paciente que precisa fazer controle hídrico, é um paciente que muitas vezes precisa fazer um controle de fósforo e de potássio. Vou até aqui, né, refazer o que eu falei. Ele não precisa restringir o potássio, mas ele precisa controlar o potássio. E muitas vezes um suplemento que não é especializado, para que ele atinja ali um volume calórico, ele precisa de um volume hídrico maior. Então esse paciente precisa fazer uma ingestão, às vezes, de 500 ml, vamos pegar aí essas fórmulas proteicas, né? Enfim. Então ele precisa fazer um volume maior, o que não é interessante para o nosso paciente que tem um controle hídrico. Então na hemodiálise é um suplemento que concentra calorias e proteínas em baixo volume hídrico e ainda tem a vantagem de ter um controle de fósforo e de potássio, porque muitos outros suplementos não é que eles não se preocupem com o paciente em hemodiálise, é que não é algo que seja para a população geral. Então um suplemento da população geral pode até ter, inclusive, acréscimo de potássio, porque às vezes é algo que é demandado para outras situações clínicas. Então por isso esse suplemento direcionado é tão interessante para que ele não cause um problema, por exemplo, como a hipercalemia ou a hiperfosfatemia para esse paciente, tá? Pode passar mais um, por favor. Mais uma vez, por favor. E aí eu trago para vocês aquele mesmo estudo que detectou, né? Mais uma vez, por favor. Aquele mesmo estudo que detectou que a gente tinha uma baixa ingestão de proteína, 33% dos pacientes não atingiam, né? E uma quantidade grande, 55% não atingia a ingestão calórica. Eles trazem, por outro lado, que 75% dos pacientes têm uma ingestão de fósforo acima do recomendado e 72% dos pacientes têm uma ingestão de potássio acima do recomendado. Ou seja, se eu já estou precisando ali ponderar um pouco a alimentação desse paciente, eu não posso oferecer um suplemento que traga mais sobrecarga de fósforo e de potássio. Por isso o suplemento especializado é tão interessante para esse paciente, tá? Pode passar mais um, por favor.
E aí eu trago aqui para vocês, né, um racional. Então a gente tem a gente perde aí 6 a 12 gramas de aminoácido por sessão de hemodiálise. Eu tenho uma redução circulante aí de aminoácidos de até 50% depois de uma sessão de diálise. Isso gera o que a gente chama de wasting, né? Ou seja, ele está espoliando proteína ali pelo próprio processo dialítico, que é imprescindível para a sobrevivência desse paciente. E aí, o processo de diálise, ele vai fazer uma redução de síntese decorrente dessa baixa oferta, ou seja, eu tenho baixa oferta de aminoácido, eu não consigo fazer síntese muscular. E eu estou perdendo aí de 2 a 4 gramas de aminoácidos ao dia, que corresponde mais ou menos a de 5 a 15 gramas de proteína ao dia. E ao lado eu trago para vocês a formulação de um suplemento nutricional oral específico para o paciente em diálise. Então, olha só, ele cobre a oferta proteica de perda do paciente, o paciente está perdendo ali cerca de 15 gramas ao dia, é uma média, né? Tem paciente que perde mais, menos, ele traz 18 gramas de proteína, uma densidade calórica bem bacana para um volume pequeno, 300 calorias, e um controle de fósforo e de potássio, que é interessante. Então, esse é um suplemento especializado que a gente tem hoje no mercado, né? Que é o Nova Source Rein, que traz para a gente essa segurança de prescrição para esse paciente, né? Que eu estou ali tranquilo, olha, eu não estou extrapolando fósforo, nem potássio, nem a questão hídrica do paciente e estou, de fato, ali esgotando o que eu preciso de calorias e de proteína para o paciente. Então, esse é o recado que eu tenho para dar aí do suplemento especializado. Maravilha! Doutora Cris, conta pra gente um pouco, assim, o que as evidências recentes mostram em relação a benefícios clínicos para esses pacientes que fazem uso, no caso, desse suplemento especializado. Tá, vamos lá, pode passar mais 3 vezesinhas aí pra gente. Então, esse suplemento, ótimo, obrigada. Esse suplemento foi um suplemento em pacientes em diálise, está publicado agora em 2021, e ele avaliou tanto a desnutrição quanto o ganho de massa muscular. Então, essas setinhas verdes que vocês estão vendo é o ganho de área muscular do quadríceps, ou seja, o paciente ganhou músculo enquanto suplementado com um suplemento nutricional especializado. Então, a gente tem benefícios de ganho de massa muscular. Pode passar mais um, por favor. Pode passar mais um, por favor. E a gente também tem, no mesmo estudo, eles usaram uma ferramenta que se chama Malnutrition Inflammation Score, que é uma forma de avaliar a desnutrição nesses pacientes em hemodiálise, que é a MIS, que é bastante utilizada. E eles viram que o percentual de pacientes com desnutrição, medida por essa ferramenta, diminuiu significativamente no grupo que foi suplementado. Então, a gente vê tanto a questão da desnutrição, e a gente lembra que na desnutrição a gente está avaliando o apetite, a gente está avaliando a albumina, a gente está avaliando o peso em si, e a gente viu também como desfecho nesse estudo o ganho de massa muscular, que é algo que a gente preza tanto, né? A gente tem um outro estudo bastante interessante, pode passar mais um, por favor, e esse estudo, até fazendo um link com o que a Bianca estava falando, né? Porque ela transitou ali na fala dela o ambulatório, o hospital e a clínica de diálise, né? Então, esse estudo, o que eles fizeram? Os pacientes faziam hemodiálise e, por alguma questão, alguma intercorrência que eles tinham, esses pacientes eram internados. E aí, o que eles fizeram? Quando esses pacientes receberam alta, eles pegaram os pacientes que tinham uma albumina abaixo de 3,8, 3,5 e dividiram em 2 grupos. Um percentual dos pacientes foi suplementado na alta e um outro percentual de pacientes não foi suplementado. E eles foram acompanhando esses pacientes ao longo do tempo aí por 90 dias. E o que eles viram? Dos pacientes com suplementação nutricional oral, 19% foram readmitidos, ou seja, voltaram para o hospital por complicações clínicas. E olha só, o dobro praticamente de pacientes que não foi suplementado teve que voltar, teve uma readmissão hospitalar. E isso, Karina, assim, a gente não precisa nem de estudo para falar sobre isso, assim, a gente vê muito isso na prática clínica. Então, eu estou acompanhando aqui um paciente, esse paciente tem que internar de forma eletiva ou não, às vezes ele tem que entrar para fazer uma cirurgia, ele está lá fazendo diálise, mas precisa fazer uma revascularização, algo assim. A gente sabe que a entrada no hospital, por mais que seja eletiva, esse paciente ele tem uma alta demanda proteica energética e dependendo do tempo que ele fica no hospital, ele vai desnutrir, por mais que ele esteja altamente monitorado.
Então, é o que a Bianca estava falando, a deshospitalização, a alta hospitalar, ela precisa estar muito bem desenhada. É algo que a gente tem tentado implementar cada vez mais. Esse paciente lá no hospital, ele já tem que estar tomando suplemento, ele tem que estar com uma alimentação hiperproteica, hipercalórica, para que ele saia com o menor prejuízo possível, porque o prejuízo, na grande maioria das vezes, o prejuízo nutricional, ele vai acontecer, né? E essa suplementação pós-alta, principalmente depois de situações clínicas bem relevantes, ela é extremamente importante para reabilitar o paciente para que ele realmente não tenha essa readmissão. A Bianca está aqui, ela pode, a gente tem muitos pacientes em comum, paciente às vezes que ele sai, né, não volta, não cumpre ali com a suplementação, às vezes deixa até de ir à consulta, a gente sabe que esse paciente vai ser readmitido, infelizmente. Tá? Então, eu acho que esses desfechos são bem importantes. E uma outra coisa muito importante que eu queria falar, pode passar mais um, por favor? Pode passar mais 2 vezes, por favor. A segurança que a gente tem quando a gente faz a suplementação nutricional especializada, né? Eu fico muito mais segura, justamente pelo controle hídrico de fósforo e de potássio. Então, esse estudo mostra o seguinte, esses pacientes, né, no gráfico à esquerda de vocês estão vendo ali um asteriscozinho que mostra que houve uma diferença significativa na ingestão de proteína, ou seja, o suplemento conseguiu, né, depois de 3 meses, fazer um incremento proteico importante na vida desses pacientes, e quando vocês olham ali para o gráfico à direita de vocês, a ingestão de fósforo desses pacientes se manteve inalterada, ou seja, não teve alteração significativa para cima. Então, eu consigo, porque o grande desafio, Karina, de fazer o aumento da oferta proteica é o fósforo, né? Então, quando a gente entra com um suplemento especializado, a gente consegue monitorar muito bem essa questão do fósforo e do potássio e, novamente, também da questão de ingestão hídrica. Então, acho que esses são desfechos super importantes aí para a gente lembrar, né, sempre que possível, fazer a suplementação especializada. Cris, e agora a pergunta, acho que de milhões, né? Você comentou que o paciente, né, dialítico, minimamente ali, ele precisa ter um tempo terapêutico de 3 meses, né, para a gente conseguir esses benefícios clínicos mais evidentes. Diante disso, a adesão é uma incógnita, né, para esse paciente. Então, eu queria saber um pouquinho da tua experiência, o que você faz para que esse paciente, ele consuma o suplemento ali e tenha uma adesão a essa terapia nutricional? Essa realmente é a pergunta de milhões e o desfecho de milhões, né? Então, assim, eu coloco 3 pontos, pode passar isso. 3 pontos para mim são muito importantes. Primeiro, assim, são diferentes formas de uso e de preparo. Imagina, eu sempre falo assim para os meus alunos, né? Imagina se você durante 3 meses precisar ficar tomando uma garrafinha com o mesmo sabor todos os dias. Assim, isso é inviável, né? A gente, por um tempo ali, você vai conseguir fazer, mas a gente sabe que eu preciso ofertar para esse paciente um caderno de receitas, diferentes formas de preparo. Então, eu posso, tem como mousse, tem como shake, eu posso usar isso numa receita, eu posso fracionar isso ao longo do dia. Então, assim, as formas de uso de preparo, elas têm que ser as mais variadas, porque a gente tem que encarar a suplementação como se ela fosse para a gente, né? A gente tem que se colocar no lugar do paciente e entender, será que eu conseguiria tomar isso, por mais delicioso que seja, todos os dias? A gente sabe que não, né? Então, acho que isso é muito importante. O monitoramento e o aconselhamento nutricional, então como a gente expõe isso para o paciente, né? Como eu estava explicando, explicar para ele que é uma terapia, que precisa de um uso contínuo, o monitoramento no sentido de se colocar na medida do possível, claro, depende de cada serviço, de cada realidade, né? Mas à disposição do paciente, olha, se o senhor, se a senhora estiver com dificuldade de tomar, de beber isso por algum motivo, vem falar comigo, a gente vai tentar achar um caminho juntos, né? Então, se colocar ali muito de parceiro do paciente, eu acho que isso, eu tenho certeza que isso faz muita diferença, né? Porque o paciente, ele se sente... É uma empatia que a gente acaba, né? Um vínculo que a gente cria. Então, os meus pacientes, eles tiram dúvida no WhatsApp, eles mandam e-mail, às vezes eles mandam até coisa na minha rede social, enfim. Mas é uma forma de você manter o paciente ali. Eu falo assim, paciente que está
com alguma intervenção nutricional mais apurada e não está interagindo muito, eu já fico um pouco desconfiada, sabe? Porque normalmente o paciente tem dúvida, tem questões, ou a própria família, então eu acho importante essa conexão ser criada com o paciente. E uma coisa que é muito bacana, Karina, assim, métricas de evolução. Então eu vou, assim, o que eu faço na minha prática clínica? Eu falo assim para o paciente, olha só, hoje você fez aqui o teste de força de preensão palmar e você apertou X e o seu peso está X. E a gente vai começar esse processo de reabilitação nutricional e de suplemento. Na próxima consulta, você tem que apertar esse valor ou mais, e você tem que estar pesando. Então, você coloca o paciente em desafio, sabe? E o paciente, quando ele começa a ver a métrica dele melhorar, quando ele se sente desafiado no sentido positivo, obviamente, né? Uma coisa muito lúdica ali, isso dá estímulo para ele se alimentar bem, para ele fazer as consultas médicas, para ele tomar a medicação, para ele tomar a suplementação. Então, acho que as métricas compartilhadas com o paciente são extremamente interessantes, porque o paciente, ele tá junto de você, né? Não é aquela coisa assim, eu tenho que tomar e pronto, acabou, né? Então, acho que esse desafio é um desafio gostoso e que traz o paciente para junto da gente na nossa terapia nutricional. Incrível, incrível. Obrigada por compartilhar assim tanta informação relevante. Eu tenho assim toda a certeza de que muitas pessoas que estão ouvindo vão realmente também implementar, né, essas estratégias. E você falou algo muito importante, né? É o tratamento do paciente. Então, nada mais justo do que a gente também responsabilizar ele, né, pelos achados ali que ele vai conseguir, né, os benefícios, e colocar ele no centro do cuidado, né? Então, muito bacana você compartilhar aí o que você faz na sua prática clínica. E eu quero muito agradecer, doutora Cris, doutora Bianca, por tudo que vocês compartilharam de conhecimento aqui da prática clínica de vocês, muito valioso. E eu queria, né, antes de dar um recadinho aí para o pessoal que ficou com a gente até agora e que deve estar aí anotando tudo de tanta informação importante, eu queria que vocês dessem um recado, assim, uma mensagem. Doutora Bianca, né, para os nefrologistas, e a doutora Cris para os nutricionistas. Se você pudesse resumir, né, o que vocês falaram hoje, qual que seria uma dica, uma mensagem final que vocês gostariam de deixar aí para quem está assistindo? Bom, eu diria para os nefrologistas que acreditem na nutrição, né? O nosso paciente é um paciente que muda muito de acordo com o estágio da doença, muda de acordo com o método, muda se ele transplanta, e ele vai precisar da gente, do nutricionista, em cada fase. Então, a primeira coisa que tem que entender é que a nutrição ela muda o jogo ali na vida do paciente, justamente porque ela ajuda a diminuir toda essa inflamação no momento mais importante da vida dele, que vai ser a entrada em terapia renal substitutiva. É o momento mais crítico, é o momento mais delicado, mas é o momento que a gente precisa que ele melhor esteja clinicamente. E a nutrição, ela ajuda. Se a gente não conseguiu pegar esse paciente no conservador, se ele é incidente em diálise, leve esse caso, leve os casos incidentes para as reuniões de equipe multidisciplinar, né? Não se apegue apenas a indicadores de reporte, como fósforo, potássio, porque isso talvez não vá trazer luz ao que ele realmente precisa. E mais uma coisa, converse isso com o paciente, porque o médico ele consegue vender o que funciona, o peso da recomendação médica ainda existe. Então, é muito importante que a gente conscientize, assim como a gente conscientiza de fazer terapia, assim como a gente conscientiza de fazer exercício, a gente tem que conscientizar esse paciente que ele precisa do profissional da nutrição. E tem que empoderar o profissional da nutrição também, né? Ele não pode desdizer o que o profissional da nutrição diz, ou ele não pode ter achismo, a gente não acha nada, a gente coloca ali o que está escrito na literatura, o que tem evidência científica, e que de fato vai importar na vida do paciente, na jornada do paciente. Então, no pior dos cenários, se você não conseguir ajudar, você não piora a situação do nutricionista. É isso que eu queria deixar bem. Incrível, incrível. Perfeito, é isso. Se não conseguir ajudar, tenta não piorar, né? E eu acho que o recado
O recado eu quero dar para os nefrologistas, então o recado que a Bianca já deu, eu quero reforçar, não só para o nefro, mas a gente tem que lembrar que o cardio também está vendo o paciente com doença renal crônica, né? Porque existem algumas situações ali que pede cardio, mais a nefro, mais a geriatria. Mas eu queria deixar o meu recado aqui para todos os profissionais, mas principalmente para os nutricionistas. Assim, às vezes eu acho que os nutricionistas eles estão nem eles mesmos estão acreditando no trabalho deles, né? Então, empoderem-se também, posicionem-se, troquem informação com o nefrologista, fiquem perto dos médicos. Hoje a gente tem os médicos com outro pensamento, com uma outra postura que tem trazido só benefício para os nossos pacientes. Então é muito importante a gente trabalhar lado a lado, não ter medo de se relacionar com o médico, achar que o médico vai, né, fazer alguma coisa que seja de encontro com o que a gente está fazendo. Muito pelo contrário, nós trabalhamos juntos. Mas o recado principal que eu queria dar é: não entreguem listas prontas, não entreguem tabelas de substituição, não entreguem dietas de gaveta, porque isso faz com que todo o trabalho que a gente vem fazendo aí de anos, né, da nutrição e nefrologia caia por terra. A gente tem procurado individualizar cada vez mais, sensibilizar o paciente, fazer com que a alimentação seja algo prazeroso para ele. No momento que a gente entrega uma lista para esse paciente, a gente põe tudo por água abaixo. Então, eu entendo que não é sempre que é possível individualizar, mas tentem individualizar o máximo possível. Esse é o meu pedido. Excelente, melhor impossível. Então, assim, 2 mensagens. Nutrição não é opinião, é ciência, né? Acho que todos aqui concordamos. E individualize o cuidado, né? Tente ali individualizar para as necessidades dos pacientes, a necessidade ali, né, o que você tem de infraestrutura, mas faça o melhor pelo paciente, né? E olhe para ele, ouça ele. Muito bom, pessoal. Obrigada, doutora Bianca, doutora Cris, pela super participação de vocês. Foi extremamente rico. E eu quero dar só um recadinho para o pessoal que ficou até agora. Depois deem uma olhada na página aqui de transmissão, porque já está disponível o certificado para vocês, tá? Que nos acompanharam ao vivo. E a gente fica por aqui, pessoal. Boa noite e uma ótima semana para todos. Muito obrigada.